Agora aqui, nossa questão número 2, ela diz o seguinte: numa determinada campanha publicitária, foram encomendadas em uma gráfica, olha lá a informação, que bacana, 48 mil folhetos. Então vamos marcar isso aqui, ó, 48 mil folhetos foi encomendado. Pronto. O serviço foi realizado, pessoal, ó, em 6 dias, utilizando 2 máquinas do mesmo rendimento e funcionando 8 horas por dia. Então enxerguem esse cenário. Eu tenho 48 mil folhetos. Esses 48 mil folhetos, eles foram feitos em 6 dias, com 2 máquinas funcionando, 2 máquinas do mesmo rendimento, e essas máquinas funcionavam 8 horas por dia. Agora, ó, dado o sucesso na campanha, uma nova encomenda foi feita. Vamos ver como que foi feita essa nova encomenda. Aí ele vem aqui e fala pra gente, ó, essa nova encomenda tem 72 mil folhetos. Então, vamos anotar aqui, ó. Eu tenho 72 mil folhetos agora. Observe que eu estou com folheto embaixo de folheto, tá? E aí ele traz uma nova informação, que uma das máquinas foi quebrada. Se eu tinha 2 máquinas, agora eu tenho apenas uma máquina, porque uma foi quebrada, ó. Uma máquina foi quebrada. E a gráfica prontificou-se a trabalhar 12 horas por dia. Então agora, ao invés da gente trabalhar 8 horas por dia, eu vou trabalhar 12 horas por dia. E a pergunta do exercício é: em quanto tempo eu consigo entregar essa encomenda? Quantos dias eu entrego essa encomenda? Meus amores, ó, é o seguinte, isso aqui é muito típico de uma rotina de uma empresa. Ó. Você tinha aqui uma encomenda com 48 mil panfletos, que você entregava ela em 6 dias, 2 máquinas funcionando, todos os funcionários da empresa trabalhando 8 horas por dia. De repente uma máquina quebra, de repente a encomenda ela aumenta, ao invés de 48 mil ela vai para 72 mil, e é óbvio que você vai colocar o pessoal para trabalhar mais. Ao invés de eles trabalharem 8 horas por dia, eles irão trabalhar 12 horas por dia. Muito bem, dentro desse cenário, em quanto tempo eu entrego essa nova minha encomenda? Qual que é o tempo que eu vou chegar para o meu cliente e falar: olha, daqui tantos dias você pode vir buscar o seu serviço? Quando isso acontece, para resolver esse tipo de exercício, a primeira coisa que você faz é abaixar a coluna do X. Então você vem aqui e coloca 6 sobre X. Essa aqui é a coluna do X. Agora você precisa comparar essa coluna do X com folhetos primeiro, depois a coluna do X com a coluna de máquinas, depois a coluna do X com a coluna de horas por dia, tá bom? E ela fica bem simples, porque olha aqui, na primeira coluna, que é o número dos folhetos, eu tinha 48 mil, agora eu tenho 72 mil. Então, aumentou a quantidade de folhetos. Quanto mais folhetos eu tenho que produzir, quanto mais trabalho eu tenho, quanto maior é a demanda na minha empresa de coisas para eu fazer, o que vai acontecer? Mais tempo eu preciso. De novo, se você vai numa loja e pede para fazer 48 mil folhetos e demora 6 dias, e depois você vai e precisa fazer quase que o dobro desses folhetos, é óbvio que vai demorar mais tempo. Então, quanto maior a quantidade de folhetos, mais dias. Como as 2 setinhas aqui estão para cima, isso é chamado de grandeza diretamente proporcional. E as diretamente proporcional, o que eu faço? Eu copio igualzinho ela está. Então, em vez de copiar, eu vou copiar 48 mil por 72 mil, mas eu já vou simplificar esses 3 zeros aqui, ó, e vou pôr 48 por 72, certo? Agora, a gente vai comparar aqui, pessoal, a coluna do X com a coluna das máquinas, essas 2 aqui, ó. Então, pega o raciocínio comigo aqui, ó. Antes, eu tinha 2 máquinas trabalhando, agora é só uma máquina. Estragou uma máquina, tá? Então, diminuiu a quantidade de máquina. Diminuir a quantidade de máquina é a mesma coisa de falar que tem menos pessoas trabalhando, tá? Diminuiu a mão de obra. Se eu tenho menos mão de obra, é lógico que vai demorar mais tempo para eu entregar o serviço, tá? Imagina aí na sua casa, todo mundo vai fazer uma faxina domingo de manhã.
Se todo mundo da casa ajuda, mais rápido acaba o serviço, menos tempo. Agora, se uma pessoa só ajuda, mais tempo ela vai ficar. Então, quanto menor a quantidade de máquina, mais tempo demora para entregar o serviço. Quando uma seta desce, ó, a da máquina desceu e a do dia subiu, uma desce e a outra sobe, isso é chamado de grandeza inversamente proporcional. E você precisa inverter a coluna que não tem o x. Então, ao invés de 2 sobre 1, você coloca 1 sobre 2, ó. Certo? Agora vamos para o próximo. Vamos pegar mais um aqui. Agora eu vou comparar aqui essa coluna horas por dia, eu comparo com essa coluna aqui. Então, como que ficaria isso? Antes eu estava trabalhando, deixa eu apagar aqui essa setinha para não te confundir, ó. Eu estava trabalhando 8 horas por dia. Aí de repente, ao invés de trabalhar 8, eu comecei a trabalhar 12 horas todo dia. Então eu aumentei a quantidade minha de trabalho, eu estou trabalhando mais. Gente, quanto mais eu trabalho, o que vai acontecer? Eu consigo entregar mais rápido a minha produção. Eu estou fazendo hora extra, eu faço hora extra numa empresa para poder entregar o meu serviço mais rápido. Então, quanto mais eu trabalho, menor é o meu tempo, menor é a quantidade de dias. Esse tipo de grandeza, ela também é inversamente proporcional e eu vou inverter a coluna do 8 sobre 12. Então, ao invés de 8 sobre 12, vai ficar 12 sobre 8. Ó, 12 sobre 8. Galera, agora, ó, antes de eu sair calculando o valor do x, eu vou dar uma simplificada nas frações aqui para ficar mais fácil. Vou simplificar aqui do lado, ó, o 48 com 72. Vou dividir por 2, dá 24. Aqui eu vou dividir por 2, dá 36. Aqui eu vou dividir por 2, dá 12. Aqui eu vou dividir por 2, dá 18. Aí eu já vi que 12 e 18 tem na tabuada do 6. Vou simplificar por 6, que dá 3. Vou simplificar por 6. Opa, aqui dá 2. E aqui dá 3. Então, se eu simplificar 48 por 72, dá 2/3. Vou abaixar um meio aqui. E o 12 sobre 8 também dá para simplificar. Ó. Eu posso simplificar ele por 4, que dá 3, por 4, que dá 2. E o meu resultado, 3/2. Está aqui. Pronto. Agora, o que eu preciso? Eu preciso achar o valor do x. Lembra que eu disse na videoaula anterior para vocês? Tem uma fórmula para eu achar o valor do x. O meu x sempre vai ser quem está na minha coluna, na coluna é o 6, vezes quem está na minha linha. Quem está na linha é o 3 vezes 2 vezes 2. Tudo isso dividido pelo que sobrou. Quem que sobrou? 2 vezes 1 vezes 3. 2 vezes 1 vezes 3. Eu posso cortar aqui, ó, esse 2 com esse 2, esse 3 com esse 3, e sobrou para a gente 6 vezes 2 e o nosso resultado, 12 dias. Galera, você pode dizer que nessa nova condição, com uma máquina quebrada, e o pessoal fazendo 4 horas de hora extra para eu atender essa nova demanda da minha empresa, mantendo esse mesmo ritmo, eu terei 12 dias de trabalho.